Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Tenho algo da parte de Deus para te entregar nesse momento. Farei uma oração forte com você nessa noite, orarei por você e com você, mas hoje eu tenho algo muito forte da parte do Senhor para te entregar. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? Você crê que Deus revela? Você crê que Deus, Ele usa os seus instrumentos na terra, os homens de Deus, para falar com as pessoas? Nessa noite, eu serei um profeta de Deus para a sua vida. Você crê? Deixa já o pão e a água. Se você tem aí, prepare um pão, não importa qual, um pão e um copo d'água, que no final desta oração eu vou apresentar, consagrar a Deus. Antes de eu entrar aqui para orar, o Espírito Santo, ele me entregou o Salmo 55. O Espírito Santo me tocou para eu orar em cima ou debaixo da unção do Salmo 55. O Salmo 55, ele foi escrito por Davi em um momento muito difícil da vida dele. Depois, se você parar e você meditar no Salmo 55, você vai ver, porque os salmos, na verdade, eram momentos da vida daqueles que estavam escrevendo, inspirados por Deus, na verdade. E o Salmo 55, Davi escreveu em um momento que ele estava passando por uma traição muito grande. Ele estava passando por uma traição de pessoas que outrora ele confiava, de pessoas que outrora estavam com ele e de repente se levantaram para tentar destruir Davi. Porque o pior inimigo é o falso amigo. O pior inimigo é o falso amigo, é aquela pessoa que diz que quer ver seu bem, mas por trás fica tramando algo contra você. É aquela pessoa que você acha que é amigo e você conta todos os seus planos. Você conta seus planos, você divide suas felicidades e a pessoa olhando para você, ela sorri, mas dentro do coração ela está revoltada com aquelas coisas boas que estão acontecendo para você. Então, o Salmo 55, Davi escreveu em um momento muito difícil da vida dele. Só que Davi, ele dá uma deixa no Salmo 55, ele dá uma direção que mostra um segredo espiritual muito forte que Davi tinha e que eu ensino a todas as minhas ovelhas do YouTube. Eu vou ler para você somente o versículo 16, entre o versículo 16 e o versículo 17. Davi fala sobre a destruição que estão tentando fazer com ele. Davi fala como estão tentando destruir ele. Davi diz que está sendo angustiado, caluniado, perseguido, que muita gente está tentando destruir, terminar com a história dele. Mas que o Salmo 55 ele tem 23 versículos. Mas no versículo 16 ao 17 ele vai entregar ali um dos segredos dele. Um dos segredos que fazia Davi ser um vencedor. Ninguém vence, escute o que eu vou te falar, ninguém vence por coincidência. Venceu por coincidência. Você acha que uma pessoa, digamos, você vê uma corrida, uma maratona, aquela pessoa que chegou em primeiro lugar, ela chegou por sorte? Não. Alguma coisa ela fez, alguma coisa ela tem alguma preparação. Ela tem uma preparação mais forte do que a das outras pessoas. Porque para ela chegar em primeiro lugar naquela corrida, ela tem que fazer o que ninguém faz. Para ela ter uma preparação física que ninguém tem. Não é verdade? Alguma coisa. Não é à toa que aquela pessoa, ela conseguiu chegar em primeiro lugar. Ela tem um segredo. Ela tem um segredo diferente. Ela tem um modo de... Ela tem segredos, ela tem uma rotina diferente. Para que o corpo dela, o corpo dele, tenha o preparo para ser rápido e mais rápido do que os outros. Davi, no Salmo 55, ovelha querida, Davi fala de muitas coisas ruins que ele está passando. de um momento muito difícil que ele está passando, mas no versículo
16 no 17, Davi ele fala um dos segredos espirituais que ele usaria para vencer aquilo tudo. É muito forte. Davi no versículo 16 e 17 diz assim, ó: eu, porém, primeiro ele fala tudo de ruim que estão tentando fazer com ele. Depois ele fala assim, ó: eu, porém, invocarei, invocar é orar. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Aí ele fala assim, ó: à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas. Ou seja, ele vai dizer tudo o que estão fazendo contra ele. As queixas é essa. Não é ele se queixar contra Deus, ele se queixar para Deus. Ele iria falar tudo o que estavam fazendo contra ele. Ele iria falar com Deus o que as pessoas estavam tentando fazer com ele. Então ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Mas Deus ouvirá e lhes responderá, ou seja, Deus vai dar resposta a cada um que está me perseguindo. Sabe o que Davi disse? Meu Deus, é muito forte. Davi disse assim, ó: estão me perseguindo, estão querendo ver o meu mal, estão querendo me destruir, pessoas que eu confiava agora estão lutando contra mim, querem acabar com a minha história, mas eu vou recorrer à oração, eu vou orar, vou clamar, ele ouvirá minha voz à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou recorrer à minha rotina espiritual. Porque rotina espiritual, a rotina dele, ele orava ao meio-dia. A nossa rotina espiritual é pela manhã, bem cedo, né? É às 18 horas na viração e à meia-noite. Eu já falei para vocês que meio-dia é um horário forte. Meio-dia é um horário bom para você ouvir o Salmo 91. É o melhor horário. Ou meio-dia ou à noite, mas meio-dia ainda é melhor ainda. Você ouviu o Salmo 91 sempre ao meio-dia. Então Davi, ele está falando aqui, ó: estão me perseguindo, estão se levantando, querem ver meu mal. Eu, porém, vou recorrer à minha rotina espiritual. E na minha rotina espiritual eu vou fazer queixa a Deus. Eu vou fazer queixa contra todos aqueles que estão tentando me destruir, acabar com minha vida, acabar com a minha história. E Deus me ouvirá e dará resposta a cada um dos meus inimigos e dos meus adversários. Ninguém vence sozinho. Ninguém chega no lugar de vitória sozinho. Davi matou gigante, Davi matou urso, Davi matou leão, como diz a Bíblia. Davi foi um guerreiro, um vencedor, mas Davi tinha um segredo dele. E no Salmo 55, ele, né, no ápice, né, da sua luta, da sua guerra, ele está extravasando ali, ele diz: eu vou recorrer a Deus, eu vou recorrer à minha rotina espiritual, eu vou, na minha rotina espiritual, vou dizer para Deus o que estão fazendo contra mim, e o meu Deus dará resposta a cada um deles. Era um dos segredos de Davi. Davi está falando aqui que na rotina espiritual dele, ele iria orar e iria dizer a Deus sobre os seus perseguidores, sobre os seus adversários. Eu tento ensinar para as minhas ovelhas, eu tento passar esse direcionamento, porque isso é algo muito forte. Todos os homens vencedores da Bíblia tinham em comum a rotina espiritual. Então, isso já era uma coisa deles. A pessoa que ela conhece a Deus, conhece os segredos espirituais, ela não abre mão da rotina espiritual. Nós temos a nossa rotina espiritual, não é verdade? 5 da manhã nós oramos, 18 horas, que é o horário da viração, e eu posso garantir para você que essa rotina espiritual, esses horários que eu te ensinei, são horários mais poderosos ainda, são horários mais fortes ainda, pode ter certeza. Meia-noite é conhecido como o horário que quem ora, Deus quebra as grandes amarras. Por que 5 da manhã? Porque chama-se primícia, o sol não apareceu ainda, na maioria dos lugares o sol não apareceu, e você ouve a voz de Deus em primeiro lugar. E por que 18 horas? Porque 18 horas é o horário da viração, era o horário que Deus visitava Adão e Eva no Jardim do Éden, todo dia às 18 horas.
Deus ele entrava no jardim do Éden. Então, a pessoa pode ter a rotina espiritual em vários momentos, mas essa rotina espiritual que eu te ensinei são horários mais fortes. É uma rotina espiritual muito poderosa porque eu te ensino a você entrar em horários que são chaves de resposta. E se você entender isso e levar essa rotina espiritual a sério, você vai ser um vencedor, você vai ser uma vencedora. Tem coisas na sua vida que você abre mão e tem coisas que você nunca vai abrir mão, não é verdade? E uma das coisas que você nunca pode abrir mão chama-se a sua rotina espiritual. Quem tem rotina espiritual vence qualquer problema. Quem tem rotina espiritual vence qualquer luta. Você está com problema? Comece a apresentar esses problemas na sua rotina espiritual, para você ver se ele cai por terra ou não cai. Olha o que Davi disse aqui, ó. Vou orar pela manhã, à tarde, pela manhã, à noite. E vou orar e vou apresentar, e Deus vai dar resposta a cada um deles. Ou seja, Davi disse, vou apresentar essa injustiça que estão fazendo comigo. Eu vou recorrer à minha rotina espiritual e eu terei a vitória. E Davi teve a vitória. Davi teve a vitória. Então nós estamos agora em nossa rotina espiritual e pode ter certeza que o Senhor ele vai te abençoar. O Senhor vai te entregar a vitória. Não abra mão. E além disso, ensine a tua família. Ensine as pessoas que você ama. Eu não estou falando aqui de religião. Você observou? Eu estou falando aqui de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da Bíblia. A minha intenção aqui é falar de Deus. A religião fica para o lado. Então não importa se você é evangélico, é católico, é espírita. Não importa. É a sua rotina espiritual que vai te dar a vitória. Amém, glória a Deus. Eu quero que você escreva aqui, ó, seu primeiro nome e uma frase de poder. Inclusive essa frase é uma frase bíblica muito forte. Escreve assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Seu primeiro nome e essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode escrever aí, tá bom? E você que está me assistindo pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Aqui eu não falo de religião e também não acredito em coincidência. Eu acredito na vontade de Deus. Não cai uma folha seca de uma árvore sem a permissão de Deus. Você só está aqui porque Deus quer que você comece a orar. Deus quer ouvir sua voz também na rotina espiritual. E pode ter certeza que Ele vai mudar a sua história. Eu quero que você se inscreva no canal, tá bom? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique. Não paga nada, é gratuito. Clique na palavra inscrever-se. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Aí logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube ele vai te avisar. Mas, quando eu sair do ao vivo, a oração continua gravada. Aí no dia que você não puder entrar ao vivo, você entra quando você puder. Mas sempre é bom entrar nos horários que eu falo aqui, que são chaves de resposta. 5 da manhã, 18 horas e meia-noite. Glória a Deus. Amém. Deixa eu só dar uma direção aqui muito forte para o que eu vou fazer nessa quinta-feira. Atenção os papais, as mamães. Inclusive hoje uma pessoa me parou na rua e ela me disse assim, Bispo, meu pai todo dia, eu não conhecia ela me reconheceu, ela disse assim, meu pai, ela disse assim, eu sou católica, mas o meu pai, ele te ouve todos os dias. E ele me falou sobre a consagração das crianças. Bispo, eu queria muito saber, eu queria muito que o senhor me explicasse como é isso, porque eu quero abençoar meus filhos, eu quero. Aí eu comecei a explicar a ela. Aí ela disse assim, 18 horas, eu tô no trabalho ainda, que eu sou gerente, ela é gerente de um banco, né? Aí ela disse assim, ela disse que é gerente, e aí ela não poderia estar no horário das 18 horas. Eu falei, a oração, eu vou entrar às 18 horas, mas a oração vai ficar gravada. Você pode entrar o horário que for, porque assim, ó, será muito importante se os pais ou os avós, se os pais ou avós assistirem com as crianças, não é só colocar as crianças. Se os pais e avós, as crianças que assistirem a oração, sem os pais, pode ser o pai e a mãe, ou o avô ou a avó, as crianças que assistirem sem o pai ou a mãe, ou o avô e a avó, por exemplo, criança está assistindo com o tio, com a tia,
eu vou ministrar sobre a criança, a consagração. Mas quem estiver, a criança quer assistir com o pai ou com a mãe, aí eu vou pedir para o pai e a mãe colocar a mão sobre a cabeça da criança. Quinta-feira eu vou explicar tudo. Então é importante que esteja o pai ou a mãe com a criança. Se não tiver, meu bispo, eu vou trazer uma criança da minha família, o pai e a mãe não quer, ou não liga, ou não entende, ou não gosta, ou não sei. Você vai trazer, a criança vai ouvir a oração, vai receber. A criança que ouvir, que estiver na oração, tiver o pai e a mãe presente, eu vou pedir para o pai e a mãe colocar a mão na cabeça da criança, é algo bíblico. E você que é pai e mãe vai passar palavras de poder e de unção para seu filho. Ali você vai abençoar ele. É algo muito forte. Isso eu posso garantir, sem medo de errar, de 1 a 100% de chance do seu filho, da sua filha, ser uma pessoa muito abençoada, tá? Por exemplo, eu sou apresentado a Deus. Só que eu fui apresentado a Deus no ventre da minha mãe. Minha mãe estava gestante, ela foi até um profeta, um homem de Deus, ele me consagrou no ventre, né? E ela me consagrou para eu ser um homem de Deus. Olha onde eu estou hoje. Olha o que eu estou fazendo hoje. Pregando para você sobre Deus. Claro que nem todas as crianças vão ser pastor, claro. Mas seu filho vai ser abençoado, abençoada. Pode ter certeza. Criança consagrada é criança separada por Deus, é criança protegida. Pode ter certeza. Quero todos os pais e mães, avise sua família, ligue, entendeu? Mande assistir a oração da quinta-feira às 18 horas. O Espírito Santo está tocando muito no meu coração para fazer isso. Eu vou fazer. Glória a Deus. Amém. Vou me preparar agora já para orar. Lembre-se, debaixo dessa rotina espiritual, você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoada. Vamos orar? Vamos? Muito importante. Hoje, 20 horas. Para quem está ao vivo agora e para quem me assistir antes das 20 horas. Vou colocar a senha, atenção, Ovelha de São Paulo. Vou colocar a senha no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Ovelhas, siga o Instagram certo. Tem Instagrams aí, fakes, de pessoas que eu nem sei quem é, que faz com a minha foto, que tem 10 mil seguidores, que tem 30 mil, 50 mil. E são pessoas que eu nem conheço. Coloca lá várias coisas lá, como se fosse eu. E não sou eu. Siga o Instagram certo. O meu Instagram, ele está para chegar agora a 1.600.000 seguidores. Por que eu falo o número? Porque você só consegue distinguir pelo número de seguidores. Porque eles fazem tudo igual, coloca foto já para confundir. Mas pelo número de seguidores, você consegue distinguir, tá? Olha o meu Stories. 20 horas, vou estar colocando as senhas para você estar comigo lá em nossa igreja de São Paulo, domingo agora. Sábado estarei em Fortaleza, farei uma reunião lá com minhas ovelhas, o encontro do profeta vai ser lindo lá em Fortaleza. De sábado mesmo pego o avião e vou para São Paulo, porque domingo estarei às 7 da manhã e às 10 da manhã. Quero minhas ovelhas comigo nesse domingo Santa Ceia, tá? Não importa qual é a sua igreja, não importa, Deus não é placa. O Filho de Deus, se você tiver um pai, seu pai tiver 10 casas, em quantas casas você é bem-vindo, bem-vinda? Em todas as 10, porque todas as casas são de seu pai. Não importa qual é a sua igreja. Você que é minha ovelha aqui, eu quero você comigo domingo. Pega a senha hoje, 20 horas no YouTube, ou lá no meu Instagram, e eu quero você comigo domingo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agora. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesse momento de oração, eu entro na Tua santa e poderosa presença, agora, meu Deus, com milhares de filhos e filhas do Senhor, em nossa rotina espiritual. Pai, assim como Davi estava passando luta, guerra, perseguição, mas ele disse que na rotina espiritual dele, ele ia apresentar tudo ao Senhor e ele teria vitória. Nesse momento também, meu Pai, nossa rotina espiritual, eu quero apresentar ao Senhor as lutas, as guerras que têm se levantado contra a vida da tua filha, do teu filho. E eu quero declarar que todas elas cairão por terra, baterão em retirada, não prevalecerão. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Eu quero declarar um tempo de vitória, um tempo de bênção, um tempo, meu Deus, de milagre para a vida das minhas ovelhas. Pai, consagre esse pão, consagra, Senhor, esta água, que esse pão e esta água, Pai, sejam agora consagrados, abençoados, meu Pai, que venha se transformar na ceia do fortalecimento. E quando o teu filho, tua filha, comer e beber, que sejam fortalecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levante uma de suas mãos, feche os teus olhos, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga glória a Deus. Amém, ovelha querida. Com calma, beba aí um pouco dessa água. Com calma, beba aí um pouco dessa água. Coma um pouco, coma o pão, beba a água. Primeiro o pão, né? E a oração da família, das crianças, é amanhã. É amanhã já, não perca, tá bom? Como o pão, beba da água, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus abençoe. Eu quero declarar aqui, ó, você que é o mais que vencedor, que Deus te abençoe. Estamos indo agora lá em Fortaleza, estamos tendo um gasto muito grande lá com o local, com a equipe que eu estou levando também, porque, né, estamos comprando muita coisa lá para o local, alugando cadeira, alugando som, alugando iluminação, muita coisa lá. E graças aos mais que vencedores estamos conseguindo fazer isso. Eu não estou mais enviando o carnê pelos correios porque muita gente não está recebendo. Mas na igreja estamos dando. Você pode ir, se você quiser, pode ir pegar muitos testemunhos para a glória de Deus. Inclusive lá em Fortaleza vai ser entregue na entrada, porque é muita gente e não temos equipe suficiente para entregar na hora para quem quiser. Então, você que é de Fortaleza deve pedir o carnê na entrada já, para quando eu subir no altar lá, você levantar, eu vou pedir para você levantar para o céu e eu consagrar. Só para você ter uma ideia, vamos ter um gasto lá com esse evento que nós vamos fazer, com tudo, vamos ter um gasto de mais ou menos 68 mil reais. Só para você ter uma ideia. As ovelhas vão entrar, não vão pagar nada. Alugamos tudo, pagamos tudo para as ovelhas entrarem e não pagar nada para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe você que também é um dizimista dessa obra. Você que é um ofertante, que Deus te prospere muito em nome do Senhor Jesus. Eu quero que agora você compartilhe, viu? Você está debaixo da bênção, debaixo da unção. Você vai compartilhar. Ninguém vai ficar sem compartilhar. Você vai compartilhar com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré. Tá bom? Meia-noite voltamos em nossa rotina espiritual, tá? Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Jiré te abençoe.